Olá, Leonino! Olá, Leonina! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, eu sou o Bruno, hoje eu vou fazer uma leitura atemporal para você. Uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar aí no seu coração, com o seu momento de vida. Combinados? Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal, a interagir, e é isso. Bora lá? Virou Rei de Paus, Rei de Gabriel no Tarô dos Arcanjos e no fundo do deck o 3 de Paus, movimento. Aqui a gente está falando de você entendendo a sua grandeza a partir das pequenas mudanças. Você, por exemplo, eu quero muito transformar o meu corpo, eu quero muito transformar, dar movimento, começar novas coisas, abrir novos caminhos. E a vida está te dizendo neste momento que existe uma prosperidade muito grande ao seu redor, mas que é importante para você entender e conseguir visualizar essa prosperidade, essa abundância, esse autoempoderamento, esse autoconhecimento, essas oportunidades de expansão da consciência, é preciso observar os pequenos detalhes. É preciso entender que muitas vezes o que vai me trazer no final do mês 2 quilos a menos no meu corpo em relação a uma saúde, em relação ao autocuidado, é aquele 5 minutos de exercício que eu faço por dia, entende? Então, assim, aqui é você focando demais até em alguns momentos na figura grande, né, no grande plano. Eu quero atingir tal coisa, eu quero ter isso, eu quero que isso aconteça dessa maneira, ou então eu quero já me ver magro, ou então eu quero já de um dia para o outro mudar toda a minha rotina, toda a minha alimentação, ter essa força, né? Só que quando você olha para o todo, para o geral, uma pessoa que ela faz uma grande transformação, ela faz uma pequena transformação diária. E aí quando a gente olha para trás, vê o tempo, né? Porque tudo demanda um tempo, cada um vai no seu próprio tempo, no seu próprio processo, mas quando você olha para trás, hoje você já não é mais aquela mesma pessoa que começou. Uma coisa aqui que é muito importante e que tem uma frase que ela se encaixa perfeitamente para essa situação aqui é: não tenha medo de ser visto tentando. Não tenha medo de ser visto tentando. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque uma pessoa que pula a etapa do dia a dia, né, que uma outra que... Vamos lá. Uma pessoa que ela pula a etapa do dia a dia, ela acaba não chegando no resultado final. Né? E não tem curva, não tem meio jeito, não tem vou fazer isso pela metade e conseguir o resultado inteiro. Não. Se eu faço pela metade, eu consigo o resultado também pela metade. Então, por isso é muito importante, às vezes, dar um pouco mais de tempo. Não precisa ter pressa, né? Aqui não vejo uma questão de saúde, né? Um problema que você precisa fazer e transformar. Não vejo muito isso. Então, fora de uma questão extrema, né? Que normalmente é saúde, onde a gente precisa, sim, dar passos maiores, buscar ajudas externas. Aqui fala muito sobre você caminhar no seu próprio ritmo e entender que o caminho, o processo é a vida. Não adianta eu querer chegar no final, não adianta eu querer chegar na casa própria, não adianta eu querer chegar e simplesmente chegar, entende? Eu preciso caminhar e entender o que me motiva a chegar lá. Porque hoje, às vezes, o meu sonho, sei lá, é ter uma estética melhor. Aqui, o Rei de Paus me traz muito uma questão de empoderamento, né, de dentro para fora. Então isso, quando a gente se empodera, é porque a gente gosta daquilo que a gente está vendo no espelho, para começar, né? Então, por exemplo, eu vejo muito você buscando esse resultado de se olhar no espelho de novo e de se admirar com vontade, sabe? De ter satisfação em diferentes áreas da vida, só que não queira chegar, por exemplo, sabe aquela pessoa que ela vai pelo caminho mais rápido? Ok, vou fazer uma cirurgia plástica, vou entrar na faca, vou fazer tudo que eu preciso fazer. Tá, beleza. E aí ela vai e faz, ela consegue alcançar aquilo num processo muito rápido. E aí, a partir daquilo, o que ela faz com aquilo que foi feito? Entende? É um momento de aproveitar, é um momento de entender o que vai acontecer, porque muita gente, a partir do momento que entende esse caminho muito rápido, começa
a desconfigurar, né? Por exemplo, eu consegui esse trabalho aqui de uma forma muito rápida. Então eu entendo que as coisas são meio que descartáveis, são muito fáceis, mas o processo de amadurecimento da alma e de um amadurecimento mais interno, alinhado ao seu espírito, que é o fogo do ímpeto do espírito, né? Que traz o Rei de Paus, não é muito desses prazeres rápidos, mundanos, né? Desses prazeres, é sobre o processo que a gente vive para chegar naquilo que a gente gostaria de chegar, entende? Não fuja do seu processo. A borboleta ela não precisa de um milagre, ela só precisa permanecer no processo do casulo, para que ela consiga romper o casulo e voar, entende? E aqui é muito isso, assim, né? Tem uma questão de as coisas sendo melhores do que você espera, mas de uma forma mais pausada, de uma forma mais no seu próprio ritmo, entende? Às vezes eu posso estar falando aqui de uma pessoa que quer fazer uma bariátrica ou que quer fazer, sei lá, algum procedimento estético. Isso me vem muito forte aqui. E não tem problema, tá, gente? Eu não tô aqui para falar o que é certo ou o que é errado. De forma nenhuma eu tô aqui para isso. O que eu quero dizer é, às vezes, buscar se exercitar, buscar fazer uma alimentação, buscar cuidar de você de uma forma mais autêntica, no final vai te trazer um reconhecimento de si mesmo, por não ter desistido de você, por ter insistido no seu próprio bem-estar, por ter insistido no seu próprio empoderamento pessoal, sabe? No seu autoconhecimento, autodesenvolvimento, enfim, né? De uma forma geral que seja, tá? Se a gente está falando aqui em relação a trabalho, entenda que algumas mudanças vão precisar acontecer. As oportunidades que chegam para trazer mais clareza e direcionamento, assim, né? E até uma estrutura melhor, né? É um momento na vida de leonino que, por exemplo, se você está procurando um novo trabalho ou então pensando em mudar de cidade, são alguns pequenos movimentos que vão te conduzir a isso, sabe? Às vezes esse pequeno movimento é fazer um documento aqui, entender o processo de alugar uma casa ou de comprar uma casa, ou de entender... Existem algumas coisinhas que vão precisar acontecer para você chegar nesse resultado final, tá? Mas é um lugar, é um caminho, é um processo que te leva ao reconhecimento consigo mesmo. É aquele momento que a gente se orgulha de ser quem se é. Tá? E quando a gente chega nesse lugar, né, a gente não olha para o que passou, para o processo, para aqueles momentos, como momentos difíceis, mas sim como momentos importantes para nos trazer até aqui. Né? Só é capaz de olhar para o passado e olhar para trás sem reclamar, sem julgar muito, aquele que entende a importância que teve para estar onde está hoje. Se você não está no mesmo lugar de onde começou, quer dizer que você não está tentando, você está conseguindo. Tá? Então continue. Continue porque vai ser um momento muito importante, leonino, para a sua jornada. Vamos ver aqui o que mais? Vamos pegar aqui agora mais específico na área de relacionamentos. Muito bem. Muito bem. Olha só, acredita mais, a gente tem o 5 de copas, a carta do eremita invertida, a temperança e o 3 de copas. Existem situações do passado que podem retornar na sua área de relacionamento, tá? Posso estar falando de um ex-amor, posso estar falando de um ex-amigo, posso estar falando de um parente que você não ouvia falar há muito tempo e agora isso retorna. Mas é preciso entender que tudo tem um ciclo na vida, tá? Começo, meio e fim, né? E tem coisas na sua vida que já encerraram. Tem coisas que o ciclo já foi o que tinha que ser. Só que você ainda não consegue enxergar isso dessa maneira, porque o eremita é que ele está invertido, né? E nesse posicionamento, eu posso estar dizendo que em alguns momentos, por mais que você já tenha virado as costas para o passado, e por mais que você não tenha dado tanta energia mais para isso, você ainda continua ali.
de alguma forma, sabe? Posso aqui estar falando de uma pessoa que te liga pedindo muita coisa, ou então querendo, insistindo em algo, ou então uma pessoa que finge que não te vê, sabe? Porque esse 5 de copas também, na área de relacionamento, no lado negativo, pode trazer alguém que está virado de costas para você, fingindo não te ver, tá? E isso gerando um certo relacionamento narcisista, sabe? Porque o narcisista é aquele que não vê o outro, né? Ele está ali, ele está presente, ele está entendendo a situação, mas ele não vê você. Ele não vê você como você é, né? As suas intenções, toda a sua energia, ele vê apenas a utilidade. E aí no momento que você talvez começou a falar não, ou começou a se posicionar, essa pessoa deu silêncio, sabe? Isso é um padrão muito narcisista, tá? Só que aqui é muito claro para mim que utilize a sua sabedoria ancestral, a sua sabedoria interior, a sua sabedoria de autoconhecimento, de amor próprio. Dá esses pequenos passos que a gente falou antes em direção ao seu próprio autoconhecimento, para que você não fique nessas relações. E aqui, gente, é muito importante entender que se a gente quer cura, a gente precisa começar a entender que o outro ele não está ali como uma pessoa ruim, né? O outro, ele está ali para nos ajudar a entender um padrão que nós temos. Se eu estou me relacionando com uma pessoa narcisista, o que eu tenho, que eu posso mudar? Pequeno, pouquinho, que atrai pessoas assim para a minha vida, entende? Porque se eu tenho aquela pessoa ao meu redor, muitas vezes é difícil, né, de entender isso. Mas se eu atraio aquele tipo de pessoa, é esse tipo de pessoa que eu preciso para curar alguma coisa. Às vezes para curar um abandono da infância, às vezes para curar um relacionamento com o pai, com a mãe, sabe? Onde eu não me senti visto. Então eu começo a atrair pessoas, né, que também fingem não me ver, porque dessa forma eu consigo despertar em mim o amor próprio e virar, entender que eu não preciso ser visto pelo outro, eu preciso me olhar no espelho e me admirar, me conhecer, entende? Primeiro, e o que vem do outro é do outro. Aqui existe muito uma questão de que eu gostaria muito que isso fosse diferente. Gostaria muito que essa situação lá no meu trabalho fosse diferente, com esse relacionamento fosse diferente. E aí você acaba tentando influenciar energeticamente com que o outro mude, né? Faz uma ação, uma postura, reage de certa forma para que o outro entenda que ele precisa mudar. Mas aqui é sobre autoconhecimento e amor próprio. E quando a gente fala sobre amor próprio, não é o outro que precisa mudar. É a gente que precisa enxergar a gente no tamanho que temos. Entende? E uma vez que eu olho a mim mesmo, no tamanho que tenho, no tamanho que sou, é onde eu consigo fazer os pequenos movimentos para continuar seguindo em direção àquilo que é importante para mim, a ser vivido e experienciado. Tá? Tenha paciência com seus próprios processos. Muita gente, né, não está querendo dar um próximo passo porque não sabe se vai ser capaz, não tem ainda todos os recursos em muitos momentos, mas tenha paciência. Né? Muitas vezes, eu quero muito fazer uma viagem, Bruno, eu quero muito poder comprar tal coisa. E às vezes isso é a parte final do processo de algum ciclo da sua vida, entende? E enquanto você não vivenciar o processo para chegar neste final, é como se a lição da vida não tivesse sido aprendida. E muitas vezes a gente quer demais chegar no final, né? Quer ter a casa própria, a estabilidade, a paz, não quer ter problema, quer ter só... E aí você não tem mais motivo para continuar em movimento. E aí se a vida te der tudo que é destinado a você agora, você para de se mover. Você para de buscar recursos. E o vazio ele continua. Porque o vazio ele se cura durante o processo. É onde a gente se reconhece, é onde a gente se preenche de si mesmo. E aí a gente consegue transbordar no outro através do nosso propósito. Tá? Não tenha medo de caminhar sozinho, não tenha medo de dar os passos que são importantes para você, mesmo que os outros digam, a pessoa está muito egocêntrica, a pessoa está muito egoísta, a pessoa não está dando mais atenção que a gente merecia. Mas e quantas vezes você precisou de uma atenção também e não teve ali naquele espaço? Está na hora de você virar para o lado um pouco e ir em direção àquilo que já está disponível para você. Existem novas conexões,
tá? Principalmente aí novos amigos. Você pode estar conhecendo uma pessoa em um ambiente com outras pessoas. Então, por exemplo, eu estou muito querendo um amor. Um grande lugar para você encontrar um amor é um lugar onde tem mais pessoas ao redor. Por exemplo, eu vou talvez, sei lá, para academia, vou para uma aula de teatro, vou para uma aula de dança, vou para uma aula na faculdade. É em grupo, sabe? E através do grupo você tem a oportunidade de fazer conexões muito importantes. E essas conexões não necessariamente só na área amorosa, tá? Mas conexões também que podem te indicar para um novo trabalho, que enxergam em você uma luz, uma paciência que as outras pessoas, por mais que enxergasse, por ter talvez um padrão mais narcisista, de evitar olhar para você da forma como você é, ou de não querer reconhecer, porque uma vez que reconhece o seu tamanho, a pessoa entende o tamanho dela, né, em relação não a ser melhor ou pior que ninguém, tá? Ninguém é melhor que ninguém. Mas uma vez que eu admiro você com toda a sua grandeza, a única maneira que eu tenho de me manter próximo a você é também fazendo o movimento necessário e crescer junto com você e trabalhar em mim para que eu consiga acompanhar. Então é muito mais fácil eu fingir que eu não vejo o seu crescimento, porque daí eu também não preciso fazer o movimento, entende? E não é sobre você no final das contas, é um movimento que eu não quero fazer por mim mesmo. É o movimento de preguiça, é o movimento de procrastinação, tá? Que fica ali me mantendo no mesmo lugar. Então, tem muito isso. Cuidado aí com as pessoas ao seu redor no lugar que você está hoje, que não te veem, que fingem não entender, né, a sua luz, o seu tamanho, porque o que elas não querem, na verdade, não é nem sobre você, no final das contas. É não ter que fazer um movimento de crescimento pessoal para te acompanhar. Então, por isso elas reduzem o tamanho do outro, tá? Mas existem outras pessoas que celebram o seu tamanho do tamanho que você é, do tamanho que você entende que você é, não aqui agora, mas daquilo que você ainda pode ser, sabe? Então, posso estar falando aqui de você encontrando pessoas no decorrer do caminho que vão admirar você, de certa forma, pelos seus sonhos grandes, sabe? Pela sua vontade de crescer, pela sua vontade de expandir, de certa forma. Tá? E aí essas pessoas são conexões, sim, que a gente vai manter, né? Que é importante manter na vida, digamos assim. Não que a gente deve ou não que a gente queira, mas que é importante manter na vida. Ter ao nosso redor pessoas que nos impulsionam, pessoas que nos fazem crescer cada vez mais, tá? Vamos pegar aqui uma mensagem final, Leonino? Oráculo Numerologia dos Anjos, mensagem final para o signo de Leão. Uma carta, por favor. Tem uma carta aqui que ela está virada e ela me chamou muita atenção. Cadê você? Sumiu. Bora lá, uma carta para o signo de Leão. Não tenha pressa, viu, Leonino? O que é para ser seu chega na hora que é para chegar, digamos assim. Ativar recursos, número 5050. Faça uso dos recursos que você já possui. Eles ajudarão você a seguir em frente. Mantenha um coração grato e valorize as pessoas ao seu redor. Você ganhará inspiração, verá seu caminho com mais clareza e, talvez, até receba boas notícias a caminho. Que lindo, né? É um momento de reconhecimento. É o que a gente começou no início da leitura, né? Esse momento de reconhecimento, onde eu entendo quem eu sou, aonde eu quero chegar. Eu não tenho medo de falar dos meus sonhos, de falar das minhas ambições. Eu não tenho medo de perder aquilo que tenho para alcançar algo ainda maior, sabe? E eu entendo a cada vez mais que dentro de mim eu já tenho os recursos. Existe uma versão sua que já vivenciou o que você está vivenciando hoje. Então busque se alinhar energeticamente com essa versão, uma versão mais autêntica, mais saudável, né? Mantenha um coração grato e valorize as pessoas ao seu redor. Entenda muito sobre o que a gente falou logo antes, né, também, sobre as pessoas que estão ao seu redor. Eu preciso entender que
valorizar o outro, amar o outro, também é deixar o outro ir, tá? Nem sempre eu vou me apegar, né? E querer que o outro mude, sabe? E vou querer dar o espaço que o outro precisa. Se a gente já conversou uma vez, já conversou duas, já conversou três, e nada muda dessa situação, eu vou ficar esperando resposta através das palavras? Não, eu já estou vendo através de atitudes que as coisas não mudam. Então, se o externo não muda, quem muda sou eu. Eu valorizo você, eu honro a sua história, eu honro quem você foi, eu honro, né, as pessoas que estão ao meu redor, agradeço pelo aprendizado e então sigo. Tá? Leoninos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aqui um comentário, me deixa saber se ressoou com o seu momento, se não ressoou. E a gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.